Olá, meu nome é Jorge e espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos fazer mais um estudo bíblico. Hoje o estudo bíblico será sobre a salvação dos fariseus. Não existem personagens bíblicos que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, tenha discutido mais do que os fariseus, que eram constantemente chamados por Jesus de raça de víboras, em Mateus 12:34 e Mateus 23:33. Como está no final da página 186 do livro. Os últimos passos de Jesus. Acreditava-se na época que as víboras eram geradas dentro da mãe e que, para nascer, devoravam a pele dela de dentro para fora, matando-a no processo. É por esse motivo que Jesus chama-os de serpentes, raças de víboras, pois como as víboras fazem com a sua mãe para nascerem, os fariseus eram os maiores estudiosos da palavra de Deus naquela época, mas distorciam e destruíam o espírito da lei de dentro para fora das Sagradas Escrituras. Ninguém estudava mais a Bíblia Sagrada do que os fariseus, mas inexplicavelmente eles jamais acreditaram em Jesus, jamais creram em Jesus, pois as teologias modernas nos ensinam que o pressuposto básico para a salvação é crer em Jesus. É crer em Jesus. Mas os fariseus jamais creram em Jesus. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, entremente, ainda assim, Jesus Cristo nos revela que até mesmo eles serão salvos. Até mesmo eles serão salvos. Antes que alguém se escandalize com isso, vamos por partes. No início da página 143 do livro, Jesus, Os Segredos do Homem Mais Extraordinário da História, diz: os fariseus eram não apenas o grupo mais religioso dos dias de Jesus, eles podem muito bem ter sido as pessoas mais religiosas de todos os tempos. Eles estudavam as Escrituras diariamente, por horas, mas desprezavam os pobres e os necessitados. Por esse motivo, Jesus chamou-os 7 vezes de hipócritas, entre os versículos 13 e 29 de Mateus 23. Chamou-os de sepulcros caiados, no versículo 27 desse texto. Jesus chamou-os de assassinos dos profetas, nos versículos 30 a 32. E no versículo 33, Jesus é ainda mais severo com eles ao dizer: serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao juízo da geena? Como haveis de escapar ao juízo da geena? Pronto, muitos dirão que por causa destas palavras de Jesus, os fariseus irão para o inferno e jamais sairão de lá, pois como o próprio Senhor nos diz, como é que eles haverão de escapar do juízo do inferno? Pois todas as teologias modernas interpretam que a geena é o próprio inferno. Mas será que é isso mesmo? Que os maiores inimigos de Jesus no Novo Testamento, os fariseus, irão arder por toda a eternidade no inferno? Será? Jesus sempre lidava com todos os tipos de pecadores, como os publicanos e as prostitutas. Mas, de acordo com as palavras e a revolta de Jesus, não existiam piores pecadores do que os fariseus, que distorciam as interpretações das Escrituras e assim ensinavam errado o povo. É por isso que Jesus diz: como haveis de escapar do juízo da geena? Como haveis de escapar do juízo da geena? A lavagem cerebral que todas as igrejas fizeram com o povo tão sofrido por tantos séculos até os dias de hoje impede até mesmo aos teólogos de enxergarem a verdade. Quem fizer uma rigorosa hermenêutica e exegese nos ditos de Jesus perceberá que o Senhor disse que muitos irão para a geena de fogo. Mas prestem muita atenção, que Jesus nunca, jamais ensinou que os seres humanos que estão no inferno jamais sairão de lá. A maior prova disso é que antes de Jesus dizer aos fariseus:
como uma vez de escapar ao juízo da geena, Jesus se dirigiu a esses mesmos fariseus e lhes disse: em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Em Mateus 21, 31. Prestem muita atenção nas palavras de Jesus dirigidas aos piores pecadores daquela época e verá que eles não fecham o reino de Deus aos fariseus hipócritas. No original grego desse texto diz proagousin umas, que significa literalmente precedem-nos. O verbo proago significa ir antes de, anteceder, antecipar, como está na chave linguística do Novo Testamento grego da Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, na página 47. Nas mais variadas versões e traduções bíblicas dizem vos precedem, como na Almeida Revista e Atualizada, Ave Maria, CNBB, Bíblia de Jerusalém, etc. Na versão bíblica, edição pastoral, publicada pela editora Paulus em 2005, apresenta uma tradução muito mais clara e direta que diz: pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Mas muitos irão dizer que isso é um absurdo, pois Jesus não poderia jamais se contradizer, dizendo aos fariseus: como a vez de escapar o juízo da geena, se já havia declarado que os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes dos fariseus no reino do céu. Segundo a cultura judaica nos tempos de Jesus, nenhum homem é mais desprezado que o coletor de impostos. Ou seja, para esses judeus não havia pecador pior do que um coletor de impostos, como está no final da página 85 do livro Os Últimos Passos de Jesus. Na página 112 do livro Jesus e Sua Época, ao refletir sobre esse último texto que acabamos de ler, diz: Jesus quis demonstrar que os pecadores iriam ao paraíso antes dos sacerdotes e dos sábios, porque todos ouviram a pregação, mas apenas os pecadores a colocaram em prática. Jesus exemplifica bem essa diferença entre fariseus e publicanos em Lucas 18, de 9 a 14, onde o fariseu considerava-se justo, acima do bem e do mal, e cumpridor de todos os preceitos de Deus. Mas quem voltou para casa justificado foi o humilde publicano. Vejam só. Um grande exemplo disso foi Nicodemos, um dos maiores mestres da lei, mas que procurou Jesus secretamente. E depois de conversarem tanto, Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Como está em João 3, versículos de 2 a 21. Até mesmo José de Arimateia tornou-se discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, como está em João 19, 38. Esse medo de ambos, José de Arimateia e Nicodemos, indica que eles não estavam convertidos. Houveram sim alguns fariseus que haviam abraçado a fé, veja. Mas alguns do partido dos fariseus que haviam abraçado a fé intervieram, como está em Atos 15, 5. E muitos irão dizer: viu, houveram fariseus que se converteram cristãos. Sim, eles se converteram cristãos, mas não entenderam a mensagem de Jesus. Por isso não poderiam estar convertidos. Eram cristãos hereges, pois esse mesmo texto continua dizendo, declarando que era preciso circuncidar os gentios e impor-lhes a observância da lei de Moisés. No início da página 154 do livro Comentário Judaico do Novo Testamento,
ao fazer uma reflexão sobre esse texto bíblico, diz: alguns não estavam longe do reino de Deus e vieram a crer em Yeshua. No entanto, permaneceram fariseus, como está em Atos 15:5. O único fariseu que podemos ter certeza absoluta da sua conversão foi o apóstolo Paulo. Sobre essa falsa conversão dos fariseus, Paulo faz uma severa repreensão sobre as suas heresias, em Gálatas 1, de 6 a 9. A maior prova de que nenhum dos fariseus se converteram para Cristo está nas palavras do apóstolo João, que faz uma pergunta retórica ao dizer: algum dos chefes ou dos fariseus por acaso acreditou nele? Em João 7,48. Jesus jamais excluiu nenhum ser humano do reino de Deus, nem mesmo os fariseus, mas parece que Jesus novamente se contradiz em Mateus 21:43 ao dizer: por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Mas o que é isso? Será que Jesus está se contradizendo quando garante que os fariseus serão os últimos a entrarem no reino de Deus, em Mateus 21:31b, mas logo a seguir, no versículo 43, diz que esse reino de Deus vos será tirado? Jesus Cristo é o próprio Senhor Deus, por isso jamais se contradiz. O Senhor Jesus Cristo jamais se contradiz. Será que os líderes religiosos entrarão por último no reino de Deus para logo a seguir esse mesmo reino lhe ser tirado? É uma estupidez pensar assim. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que os fariseus se consideravam os líderes máximos em guiar o povo para Deus. Eles monopolizavam o reino de Deus como proprietários absolutos, como se eles fossem o único caminho para Deus, o santo pedágio, impondo fardos pesados e preceitos absurdos, como vimos, e enganando o povo de que somente assim herdarão o reino de Deus. Mas eles não produziam frutos, por isso o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Surge então a pergunta, que povo é esse? Resposta: esse povo são os futuros cristãos que se espalharão pelo mundo inteiro proclamando a mensagem de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Conseguiram compreender? Jesus não tirou o reino de Deus dos fariseus. O que o Senhor tirou deles foi o monopólio do ensino da palavra de Deus ao povo humilde, pois ensinavam errado, e deu esse poder aos cristãos, que ensinaram as Sagradas Escrituras a partir dos ensinos de Cristo. É impossível duvidarmos dos ensinamentos de Cristo, pois ele diz aos fariseus: pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês, no reino do céu. Então surge uma pergunta perspicaz. Se Jesus declara aos fariseus: serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao juízo da geena? Isto é, como escapareis do inferno? E ao mesmo tempo Jesus garante que os piores pecadores, os fariseus, também entrarão no reino de Deus, ao afirmar: pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Isso é Jesus se contradizendo ou são as teologias modernas que não sabem interpretá-lo? Eis a pergunta aí. É Jesus que está se contradizendo ou as teologias modernas que não sabem interpretá-lo? Como isso é possível? A resposta está em Mateus 5, de 22 a 26, onde no versículo 22, Jesus afirma que quem for mal para o seu irmão
terá de responder ao julgamento da hiena de fogo. Coisa semelhante ao que Jesus diz aos fariseus, como a vez de escapar ao juízo da hiena. Nos dois textos, Jesus se refere ao mesmíssimo julgamento ou juízo da hiena de fogo. Mas no versículo 26 de Mateus 5, Jesus diz, como todos escaparão desse juízo terrível. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Não vou me aprofundar neste estudo para que este vídeo não fique longo demais, mas tenho vários vídeos explicando esse texto e inúmeros outros textos bíblicos. Antes que alguém afirme que fulano, beltrano ou cicrano vai para o inferno, recomendo que reflita cuidadosamente sobre todos esses textos bíblicos apresentados neste vídeo. Vou deixar este estudo para que cada um examine, compare a coerência das informações e tire suas próprias conclusões. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia!